O tema de hoje, tema do dia, nova honra. Isso está direcionado a Jó. Amém? Nós estamos vivendo o ano da realização dos sonhos. E quem nesta manhã tem um sonho que para você parecia impossível? Quero dizer que nosso Deus hoje, Ele está transformando sonhos em realidades. Está transformando vida, está transformando situações, amém? Nós temos aqui o versículo 12 do capítulo 42 do livro de Jó, que é o versículo base para esta palavra desta manhã. E o que eu vou pregar em cima de 42, 12? Bispo Ani, o que eu vou pregar em cima disso, Bispo Ani? Né? Então vamos ler juntos este versículo. Amém? Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu quero perguntar para vocês alguma vez na vida viram alguma história só com o fim? Não existe uma história que só tenha conclusão. Existe uma história que tenha começo, meio e fim. E o começo da história de Jó é interessante. Vamos ler no capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era sincero, era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos de seu serviço. De maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava, e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó constantemente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus à toa? Ou debalde, como está aqui? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Irmãos, é importante nós observarmos o princípio deste capítulo. Hoje, nós temos a facilidade de utilizar a mídia para nós, eu particularmente não, mas a maioria das pessoas usam a mídia para apresentar as suas obras. Camarada, ele se converte, 2 meses depois ele já põe um vídeo de uma profecia, uma revelação que ele está entregando. Uma cura que ele realizou. Então, a mídia, ela se encarrega
de popularizar as pessoas. Mas nós vimos aqui, conforme nós lemos, que Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Seus filhos faziam seus banquetes, suas festas, e ele, como que entendendo que poderia ser que nas suas festas eles pecassem contra Deus, ele se antecipava e fazia uma consagração para Deus perdoar os pecados dos seus filhos. Eu quero dizer para a igreja nesta manhã, numa certa manhã, ou numa certa tarde, os anjos de Deus se apresentaram diante de Deus. E junto com eles o diabo veio também. E olha que fator importante eu vou falar para a igreja. Que coisa importante que nós precisamos compreender. Irmãos, a mídia mostra o que você quer que o povo veja. E muitas vezes nós não aparecemos. Jó não tinha mídia. Jó não tinha ninguém para testemunhar. Mas o mais importante eu quero te dizer nesta manhã, o próprio Deus, ele testemunhou sobre a vida de Jó. O próprio Deus, ele se encarregou de dizer: vistes o meu servo Jó? Só que tem um porém. Assim como Deus testemunha acerca da igreja, acerca da tua vida, acerca da minha vida, o diabo também testemunha, igreja. Ah, mas o diabo não é onipotente. Não. E nem onipresente, também não. E nem onisciente, também não é. Só que a Bíblia nos diz que ele desceu com uma legião de anjos, ele desceu com a terça parte dos anjos do céu. Isso me faz entender que ele tem agentes trabalhando em cada metro quadrado do universo. Então Deus, ele comenta com Jó, comenta com o diabo: viste meu servo Jó? Homem fiel, homem obediente, temente, que foge do mal. E o diabo falou: fica fácil. Fica fácil. Viu o bispo Márcio? Ele fala gostoso, fala bonito, está sempre alegre, mas ele está com um carrão na porta. Viu que muro? Acabou de comprar um carro zero. O diabo fala isso, irmãos. Aí fica fácil. Ele fala também: você quer o quê? O camarada está ganhando dinheiro bom. O camarada, ele tem um bom emprego, tem mulher bonita, tem filhos bonitos. Quer mais o quê? Ele tem tudo. Eu quero te dizer, igreja, que Deus, ele testifica sobre você. Deus, ele testifica sobre mim, mas tem alguém que está lutando para provar que você não é o que Deus tem dito sobre a tua vida. Irmãos, e muitas vezes, eu falei, quando nós abrimos, eu falei sobre a conclusão da história. Uma história, ela tem começo. E o começo foi Deus testificando sobre a vida de Jó. E ali começa uma guerra espiritual. E o diabo fala: tá bom, ele tem dinheiro, tem mulher bonita, é o camarada mais rico da cidade. Tira, começa a tirar, quero ver. Começa a tirar, que eu quero ver. Amém? Então, Deus começa a permitir. Vai lá. E Jó, então, ele passa por 7 provas. Quem aqui já passou provas? Irmãos,
o bispo Márcio, o bispo Anivalda, o Marcela, Mandinha, eles acompanharam conosco um caso lá em Bom Sucesso. Nossa irmã Lira, mulher de Deus, mulher abençoada. Irmãos, essa mulher, uma certa época da vida dela, seu sobrinho morava muito próximo dela, ele veio a falecer. E seu esposo fez todo o trabalho do funeral, levaram o sobrinho para o velório, entregaram ele, e no dia seguinte, Deus vem e recolhe o marido dela também. Ela perdeu o sobrinho num dia e perdeu o marido no outro. Aí o diabo falou: agora eu quero ver. Mas para a glória do Senhor, essa mulher continuou vivendo, casou as filhas, casou o filho, e continua sendo uma bênção, porque Deus testemunhou, porque Deus testificou, aleluias, a prova. A prova na minha vida, na tua vida, ela vem para testificar que nós somos servos do Senhor. Ela vem para mostrar para o inferno que na tua vida, ele só vai tocar se o Senhor permitir, de acordo com a tua força, de acordo com a tua capacidade de suportar, de acordo com aquilo que ele sabe até onde eu e você podemos chegar. A primeira prova de Jó foi perder bois e as jumentas, no capítulo 1, no versículo 14 e versículo 15. Amém? Jó 1, 14 e 15. Jó 14. E que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam juntos a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Deus falou: pode tocar. E o diabo começou a tocar. Primeiro, ele começou a tocar nos bois e nas jumentas. Irmãos, e olha que coisa interessante, veio um exército. Tomou tudo. E deixaram só um homem para dar notícia ruim. Mensageiro do diabo. Talvez amanhã o mensageiro do diabo vai chegar na sua casa e vai falar: olha, aquele contrato não deu certo. E eu digo para você, aquele contrato foi Deus quem assinou. Aleluia, Jesus. Foi Deus quem assinou. Aleluia, Jesus. Segunda prova. Jó perde suas ovelhas. Capítulo 1, verso 16. Aleluia, Jesus. Olha como as coisas acontecem. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este. Vocês entenderam, irmãos? Foram 7 provas. A primeira foram os bois e as jumentas. A segunda, ele perdeu todas as ovelhas. Aí vem a terceira prova. Jó 1:17. É pancada em cima de pancada. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: dividiram seus caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos,
Imaginem. Vinha um, dava uma notícia. Se o camarada ele tem problema de coração, ele morre na primeira ou na segunda. Veio o segundo, trouxe outra notícia. Veio o terceiro. E diz: levaram todos os seus camelos, só sobrou eu para te dar esta notícia. Então, muitas vezes, igreja, as provas elas começam a vir, mas eu quero que você se alegre na prova. Pastor, como é que eu vou me alegrar na prova? Como é que eu vou me alegrar se eu não tenho dinheiro para pagar a minha conta? Como é que eu vou me alegrar se a minha esposa está doente? Como é que eu vou me alegrar se o meu filho está seguindo um caminho errado? Todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu conheço uma história de louvor de uma irmã, que a sua filha virou uma dançarina de cabaré. E ela chamou um ministro de louvor, pastor ministro de louvor. Pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Minha filha, ela se perdeu, está no cabaré. Dançarina de cabaré. E o pastor chamou, falou: vamos dobrar os joelhos, nós não vamos orar. Nós vamos glorificar a Deus. Uma palavra de adoração faz a diferença, igreja. Uma palavra de glorificação faz a diferença. E eles começaram a cantar. E cantaram 1, 2, 5, 10 hinos, 2 horas de louvor. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos diz que o Senhor habita no meio do louvor. Enquanto eles cantavam, enquanto eles adoravam, passava um missionário, um crentezinho, que não usa mídia, mas que o Espírito Santo usa. Ele passava em frente ao cabaré e Deus falou: entra lá. Ele falou: mas Senhor, entra lá, senta naquela cadeira, naquela mesa. E enquanto eles cantavam e adoravam a Deus, aquele moço sentou-se. E aquela moça veio servi-lo. E ele começou a pregoar sobre a palavra de Deus para aquela mulher. Irmãos, enquanto os dois oravam, adoravam e glorificavam o nome do Senhor, o Espírito Santo entrou dentro do cabaré, porque Ele é Deus. E arrancou aquela bailarina do cabaré naquela madrugada. Aleluia! Aleluia! Naquela madrugada, enquanto Deus trabalhava, enquanto um casal de pessoas oravam e adoravam a Deus, o Espírito Santo transformava uma vida, porque Ele é Senhor. A prova vem, mas a prova é para aperfeiçoar. E veio a quarta prova. Jó perde seus filhos. Agora a dor foi grande demais, igreja. Perdeu tudo que ele tinha em termos financeiros. Acabou camelo, acabou ovelha, acabou tudo. E o diabo falou: não, ele vai negar, ele vai blasfemar. Quantas vezes o diabo assopra no nosso ouvido: desiste, não vai dar certo não, Deus se esqueceu de você. Você viu? O camarada chegou ontem na igreja, as coisas ficaram maravilhosas para ele, mas você, com você não dá certo não. Aleluia, Jesus. Deus está te preparando para coisas maiores. Deus está preparando você para coisas grandes.
E enquanto você glorifica, o céu se abre e o inferno se fecha, porque Ele é Deus. Aleluias. Jó, ele estava, abre para nós ali no 1, 18 e 19. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho. Olha que coisa, irmãos. Todos reunidos, festejando, comemorando, em casa do irmão mais velho. E eis que se levanta um grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. E só escapei eu para trazer-te a nova. Irmãos, eu não queria ser esse camarada que trazia as más notícias não, viu? Mas eu quero dizer que hoje Deus tem boa notícia para você. Aleluia. Aleluia. A prova vai passar. A luta vai passar. A enfermidade vai passar. O inferno vai cair por terra no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu não sabia de manhã se eu ia conseguir pregar hoje. Minha garganta, eu não conseguia nem salivar. Aleluia, Jesus. Mas Deus é maior do que o meu problema. Deus é maior do que o teu problema. Então agora ele perdeu os filhos. O que falta perder, igreja? Talvez muitos de nós reclamamos porque alguma coisa não deu certo. Não deu certo hoje. Vai dar amanhã. Vai dar semana que vem. Mas Deus, Ele não vai te desamparar, deixar soltar a nossa mão. A 5ª prova veio. E essa foi muito grave, igreja. Sabe por que vieram as provas? Quando o diabo tomou os bens materiais. Aí depois de tomar os bens materiais, ele volta lá, junto com os anjos, novamente, falar com Deus. E Deus repete o que já havia falado. Deus fala: vistes o meu servo Jó? Homem fiel, temente, que foge do mal. Também você quer o quê? Ele tem saúde ainda. Deixa eu tocar na saúde dele. Talvez Deus pudesse falar: mas espera aí. Você tomou as ovelhas, você tomou o gado, você tomou o boi, você tomou os filhos, agora você quer tomar até a saúde dele? Deus poderia falar, mas eu disse para vocês no começo: o meu Deus, Ele testifica sobre a tua vida. Ele conhece a tua vida, a tua capacidade, a tua fidelidade e até onde você pode chegar. O diabo falou: ele tem saúde ainda, vamos tocar na saúde dele, quero ver se ele não nega. E Deus fala: tudo bem, toca. Pode tocar na saúde, só não toca na alma. E lá vem o diabo de novo. 5ª prova, Jó 2, de 3 a 8. Capítulo 2 do livro de Jó, versículo 3 a 8. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir em sua casa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Aleluia. E tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carnes, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aleluia, Jesus.
7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. Versículo 8. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó sentado em cinza. Olha a situação. Perdeu ovelha, perdeu gado, perdeu camelo, perdeu tudo, agora perdeu a saúde. Ele começa então a se coçar com cacos de telhas. Irmãos, coisa séria. O inimigo tem uma sede muito grande da gente. Mas a minha Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os guarda. Amém? E ele continuou fiel, irmãos. Você já passou por isso? Você já passou por isso? Perder tudo e lá na frente perder a saúde? Aleluia, Jesus. Sexta prova. Essa é complicada. Quem é o seu ponto de apoio na sua casa? Quem é, Marco, o seu ponto de apoio na sua casa? Pastor Cláudio? Marcela? Sua esposa? Mas na sexta prova, no capítulo 2, no verso 9, então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Você perdeu tudo, homem, que você quer mais o quê? Perdeu todo o gado, perdeu todas as ovelhas, perdeu tudo que tinha. E agora está podre. Você quer mais o quê? Amaldiçoa a Deus e morre. Vamos para o versículo 10. Tá aí. Mas o que Jó respondeu, igreja? Falas como uma doida qualquer. Temos recebido o bem de Deus. Não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Aleluia, Jesus. Os irmãos, percebam. Tudo que ele passou e de repente o diabo vem e toca no ponto da base estrutural da vida dele. Ele olha e fala: mulher, nós tínhamos tudo aquilo. Nós perdemos, mas nós tivemos tudo que Deus deu tanta coisa para nós. Agora, porque eu estou doente, eu vou abandonar Deus? Aleluia, Jesus. O diabo queria destruir física, emocionalmente e espiritualmente a vida de Jó. E na última prova, capítulo 11, verso 14, 15 e 17. Amém? Jó, capítulo 11, verso 14, 15, 16 e 17. Se lançarem para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança, como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe sejam as trevas, serão como amanhã. Irmãos, e na última prova, mas tem mais coisa, viu? Tem bastante coisa ainda. Na última prova, o diabo levanta os amigos, entre aspas, e começaram a apontar pecados. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, as coisas não estão dando certo na nossa vida, porque Deus está nos preparando para algo maior. Mas quem é espiritual entende, quem não é, não entende.
E ele começa a falar: você está assim porque você pecou. Você está assim porque você não obedeceu o seu pastor. Você está assim porque a sua vida sentimental está destruída. Você está assim por causa da sua mulher, por causa do seu filho. Mas hoje eu quero te dizer: Deus está preparando para viver algo novo na presença dEle. Aleluia, Jesus. Mas agora existem alguns segredos. Todas estas provas, elas trouxeram crescimento, e os segredos que fizeram Jó vencer foram a perseverança. Tiago fala no capítulo 5, no verso 11. Tiago, capítulo 5, verso 11. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, essas provas, elas testam a capacidade do homem e elas o capacitam para viver uma vida de vitória. Tiago 5,11: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu? Amém? Então, esta é uma característica de Jó. A segunda característica é a humildade e a aceitação. Jó, capítulo 42, esse é muito longe, de 2 a 11, que é o tema que nós lemos, quando ele, no último momento, antes de receber a bênção, mas aqui fala sobre humildade, gratidão e adoração. Jó, capítulo 1, verso 21. Jó, capítulo 1, verso 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Irmãos, este é um ato de gratidão. Então Deus, ele, através das provas e das lutas, ele adquiriu perseverança, humildade e aceitação. Aqui nós acabamos de ler, ele fala sobre gratidão e adoração. Jó, capítulo 28, temor a Deus. Jó 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Amém? Então essas provas, elas produziram na vida de Jó características que o diferenciaram. E o último, capítulo 1 e 2, capítulo 1 e 2, que fala sobre que nós já lemos, que fala sobre a fidelidade e sobre a integridade de Jó. Irmãos, então, tudo isso que nós ouvimos e lemos, forjam o homem no sentido globalizado, o homem e mulher, para vivermos uma vida melhor. E no capítulo 42, depois de ele passar por todas essas provas, essas lutas, que segundo os estudiosos durou de 7 a 9 anos, então Deus, ele se manifesta no capítulo 42, no verso 12. 42, 12. Vamos ler. Assim, depois dele cobrar de Deus, depois dele insistir com Deus, Deus traz aqueles mesmos amigos lá de trás, e Jó estende as suas mãos e ora por cada um deles. E a Bíblia nos diz que após Jó orar por cada um deles, começou a aparecer, tudo que ele perdeu começou a voltar. Quando nós adquirimos a maturidade, através das lutas, através das provas, nós adquirimos essas características. Aleluias, humildade, gratidão, adoração, temor e fidelidade e perseverança. Nós então entramos no gozo do Senhor e começamos a receber tudo de volta o que o inferno tentou tomar. Eu quero te dizer que o diabo não tem autoridade sobre a tua vida, se Deus não permitir, mas ele vai permitir que o diabo toque até onde você aguenta. Mas pastor, peraí, tem pessoa que é mais cascuda que a outra. Tem pessoa que aguenta tudo. E se você não aguenta, você vai ser salvo.
você vai para a glória. Amém? Deus não vai te desprezar porque você é mais fraco do que o outro irmão. Só que às vezes as pessoas perguntam: pastor, Karina, por que fulano é mais usado que outro? Sabe por quê, irmãos? Porque ele está calejado. Ele criou casca, ele é casca grossa. Nada fere, nada machuca, nada derruba ele. Então às vezes é certo que quando você começa a ser usado, o inferno se levanta contra a sua vida. Agora, se você é cascudo, o inferno vai se levantar, mas vai cair, porque Deus é contigo. Porque Deus, Ele te chamou para uma obra especial. E tem outros que vão ser salvos, vão receber o seu galardão, e vão viver com Cristo para todo sempre. Mas vão ser aquele irmãozinho abençoado que ora, que canta, mas que faz parte somente da igreja. E é abençoado como todos os outros, amém? Que Deus nos ajude a entender, a compreender, através das provas, para nós alcançarmos todos os segredos e características que Deus tem preparado para a nossa vida. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, que é digno de glória.